Bom dia, pessoal, tudo bem? É um prazer estar de volta. Tem algum tempinho que eu não venho gravar as aulas, né? Tivemos vários outros excelentes professores aqui dando conteúdo. E antes da gente começar a aula, eu queria te agradecer muito por todo mundo que tem acompanhado as aulas, que tem acessado as aulas dos jovens. Eu sei que não é só jovens e adolescentes que assistem, existem pessoas que já estão adultas, né? E também até crianças que assistem esses vídeos. Então eu queria te agradecer muito por isso. Antes da gente começar a aula, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Dá uma saidinha aqui do vídeo, se inscreve no canal e volta. Ative as notificações para sempre que tiver conteúdo aqui no canal você receba aí no seu aplicativo. E aqui tem saído vídeos muito edificantes e em grande quantidade todas as semanas para edificar a sua vida, para te alimentar espiritualmente. Então faça isso, compartilhe essa aula quando você assistir, lá no Instagram, marcando o Instagram da Quinta Igreja, o Instagram da Juventude também, idomo.ministério, já que a gente está falando de aula de jovens. E eu queria lançar um desafio para você que está assistindo o conteúdo, que está assistindo especificamente essa aula, para dar uma descontraída. Você que está assistindo vai comentar lá embaixo, Oi Jó. Jó é o rapaz que está aqui, né, conosco durante todo esse tempo, fazendo todas as gravações. Isso é algo para a gente saber que você está acompanhando, que você está gostando do conteúdo. Então, comente aqui embaixo e dá uma moral aí para ele também. Bom, dito isso, a gente vai falar hoje em cima do livro de Eclesiastes. Já teve algumas aulas que foi embasado nesse livro, né? E o tema de hoje é Correndo Atrás do Vento. Bom, eu vou tentar ser o mais breve, o mais objetivo possível. E é muito importante que você fique a aula inteira. Não vá embora no começo, não assiste só um minuto, não pule nada. Assiste do começo ao fim para que você possa construir o raciocínio de uma maneira completa e isso possa edificar a sua vida, assim como edificou a minha no momento que eu estava preparando essa aula. Bom, o texto base hoje, para você abrir aí na sua Bíblia, é Eclesiastes 2, do versículo 1 ao versículo 26. Bom, a gente vai lendo ele durante a aula, mas é muito importante, antes da gente falar a respeito do texto em si, a gente contextualizar quanto ao livro de Eclesiastes. Bom, Eclesiastes é um termo que significa pregador, deriva da palavra eclésia, usada muito como igreja, né? E ela é traduzida como assembleia ou congregação, ou igreja, como popularmente a gente fala. Tanto a versão como a latina tiraram um título em hebraico que significa aquele que chama ou reúne o povo, né? Aqui tem umas traduções que fala o orador, fala o pregador, o pastor. Bom, mas ele é um livro que ele é lido nas 5 grandes ocasiões especiais durante o ano pelos rabinos, né? Originalmente. E esse livro é lido especificamente em Pentecostes. Isso é informação, é bastante interessante. O autor é Salomão, filho de Davi. Provavelmente, esse livro foi escrito no final da vida de Salomão, destinado aos jovens do seu reino, advertindo a viver segundo a sabedoria divina e não a humana. Então tem tudo a ver com o nosso contexto, tem tudo a ver com você que está assistindo, mas independe de idade, né? Sabedoria nunca é demais. Bom, Salomão é conhecido por sua grande sabedoria. Se você não sabe, essa é a principal característica dele. Foi reconhecido tanto por Davi, seu pai, além dele ter pedido a Deus sabedoria, lá em 1 Reis 3, 7, 12. E além dele ter a sabedoria dele reconhecida por todos os reis da terra. Bom, é interessante que quando a gente lê o livro de Eclesiastes, do começo ao fim, e principalmente nesse período, é bom a gente não enfatizar nas experiências em si de Salomão. O livro ele é escrito de uma maneira muito pessimista, numa perspectiva bastante pessimista, e ele é um livro muito mais de recomendações do que não se fazer, do que recomendações do que se deve fazer. Provérbios, que é um livro que vem antes desse, é um livro escrito por Salomão também, mas é um livro que foca em coisas que você deve fazer, no dever ser. E esse livro é pautado nas experiências de Salomão e na sua frustração com a vida, que tem tudo a ver com o que nós vamos discutir aqui hoje. E é um livro onde ele fala coisas que ele fez e se frustrou e que você não deve fazer.
Bom, a gente sabe que a sabedoria não se pauta apenas no conhecimento, mas ela também está ligada ao fato de nós aprendermos com o erro, aprendermos com os conselhos, sermos bons em ouvir. E isso nos evita bastante situações adversas, nos evita desviar dos caminhos, nos evita trilhar caminhos que são bem mais difíceis e dolorosos e nos dá atalhos para que a gente tenha uma vida mais tranquila, uma vida menos errônea. E essa é aí que está ligada à sabedoria. Bom, existem vários questionamentos da vida. E aí, a partir dessas experiências, ele traz alguns princípios que a gente pode levar para toda e qualquer situação da nossa vida. A gente vê que muitas das expectativas de Salomão, elas são quebradas e por isso uma perspectiva pessimista, mas ele nunca abandonou sua fé. E eu acredito que a crise existencial, como é o contexto em que parece que esse livro foi escrito, ela remete a todos nós, sejam jovens, a respeito do que nós vamos fazer ou do que nós queremos fazer, sobre a respeito do nosso futuro. Tem a crise da meia-idade, que eles dizem que as pessoas pensam, refletem a perspectiva daquilo que eles já fizeram até aquele momento e o que precisa ser mudado ou continuar sendo fazendo. E tem a crise da última idade, né? Que é quando a gente reflete, essa crise existencial de refletir sobre tudo aquilo que se fez na vida. É algo que aflige todas as idades, aflige o ser humano em geral e afligiu Salomão. E bom, especificamente no assunto em que vamos falar hoje, a gente vê que Salomão ele recebe inúmeras bênçãos, ele recebe inúmeros privilégios, além de ser uma pessoa sábia, uma pessoa de grande riqueza, de grandes feitos, mas que não fez as coisas na vida para glorificar ao Senhor. Fez as coisas numa perspectiva, podemos dizer, individualista, para ficar mais entendível, mas fez numa perspectiva humana apenas, e não na perspectiva de glorificar a Deus, como eu disse. E ele faz esse livro exatamente para que as próximas gerações não repitam os mesmos erros, como eu disse. É bem parecido com a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 1 e capítulo 2. Ele traz essa mesma perspectiva do aconselhamento, né, sobre aquilo que ele fez e que não deveria ser feito nas próximas gerações. No decorrer do livro, a palavra vaidade ela é empregada 38 vezes e expressa o resultado de tentar levar uma vida satisfatória apartada de Deus, ou seja, afastada de Deus. Todos os nossos objetivos, e aqui eu queria pontuar isso de uma maneira bastante clara, pois o mundo, e quando eu digo mundo, apesar dela ser bem generalista essa expressão, eu digo tudo aquilo que está fora, né, da nossa perspectiva cristã, ele nos traz essa necessidade de buscar objetivos, principalmente pautado naquilo que nós conquistamos em termos de bens e títulos, né? Naquilo que nós adquirimos, a importância de se trabalhar, a importância de se esforçar, a importância do nosso mérito, né? E também a respeito da importância de se obter conhecimento. Esses vão ser os 3 pontos que nós vamos abordar. Mas todas essas nossas ambições, mesmo que elas forem alcançadas no final da nossa vida, como Salomão alcançou todas elas, talvez algo que nós nunca imaginaríamos, o tamanho da sua riqueza, o tamanho dos seus bens, o tamanho da sua sabedoria e o quanto ele dispensou esforços para que tudo isso acontecesse. E diante de todas essas coisas, como eu disse, mesmo alcançando seus objetivos, Salomão conclui que alcançá-las sem um propósito definido de glorificar a Deus com tudo isso, é ter uma vida vazia, é correr atrás do vento. Bom, tem um questionamento feito por Salomão repetidas vezes a respeito do trabalho. Ele traz essa perspectiva, esse questionamento a outros vários aspectos da vida, como nós vamos refletir. Mas a respeito do trabalho ele repete mais vezes durante o livro.
E ele traz uma conclusão, é que se nós vivermos uma vida incapacitados de reconhecer a graça, incapacitados de reconhecer a intervenção divina, incapacitados de reconhecer a misericórdia de Deus, a mão de Deus, a vontade de Deus operando em nossas vidas, nós seremos os homens mais frustrados e mais infelizes desse mundo. E uma vida satisfatória, portanto, que seria o contrário disso, é uma vida servente a Deus. Alguém que levou uma vida com um claro propósito de glorificar a Deus, de exaltar o seu nome. E principalmente uma vida pautada numa relação com Deus. Apesar dele não trazer essa questão da relação, exatamente por estar no Antigo Testamento e por outros vários motivos que nós não vamos adentrar aqui, nós temos que ter hoje, a partir da revelação completa que nós temos, que de maneira equivalente ao que Salomão disse, se nós vivermos uma vida apartados da presença de Deus, se nós falharmos na nossa relação com Deus, na nossa relação íntima com Deus, então nossa vida vai ser a mais frustrada, a nossa vida vai ser infeliz, a nossa vida vai ser incompleta. Isso tudo vem exatamente da quebra de expectativa de Salomão com os seus feitos e a sabedoria que ele tinha. Então, esse livro se torna um testemunho de fé e uma orientação para as nossas vidas. Para que a gente possa reconhecer a graça, como eu disse, a intervenção, de como Deus, no seu infinito poder e amor, nos criou, nos conduz e consumará todas as coisas. E é nessa perspectiva que nós temos que viver e é nessa perspectiva que Salomão, ao final da sua vida, conclui. Bom, a primeira relação que Salomão traz aqui no capítulo 2 é a vaidade quanto às possessões. Eu estou lendo aqui na Almeida Revisada e Atualizada, mas você pode acompanhar em qualquer versão que você tenha da sua Bíblia. Bom, vou a partir do capítulo 4. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, tive ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhe neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade correr atrás do vento, e não havia nenhum proveito debaixo do sol. Bom, tem uma historinha que ela é bastante simples, mas muito interessante para ilustrar isso que Salomão traz. Existia um rei, e ele era um rei muito infeliz. Então ele chega para os sábios do seu palácio e questiona eles como ele poderia se tornar alguém feliz. Então os sábios falam que para que ele se tornasse feliz, ele precisaria usar uma camisa de um homem feliz. Então ele, para cumprir esse objetivo, chama seus servos e fala: vá por todo o reino e ache um homem feliz e dê toda a fortuna que for necessária para comprar a camisa desse homem e tragam para mim. Então os servos foram por todo o reino, e eles não conseguiram achar nenhum homem feliz sequer. Então, quando eles estavam desistindo, eles vão até um riacho, e nesse riacho vê um homem nadando, feliz, saltitante, cantarolante. E então eles questionam esse homem: você é um homem feliz? E ele fala: eu sou feliz.
talvez eu seja o homem mais feliz dessa terra. Então eles, na sensação de que cumpriram o objetivo, pegam toda a fortuna que tinham com eles e falam: então nos entregue a sua camisa, nós vamos te dar tudo aquilo que você pedir, toda a fortuna que for necessária para que você nos dê essa camisa. E o homem então dá uma risada e fala: diga ao seu rei que o homem mais feliz dessa terra não possui nenhuma camisa. E bom, Salomão não está condenando o dinheiro, ele não está condenando as posses, ele não está falando que é ruim ter casas, como ele disse, pomares, palácios. Ele não está condenando de maneira alguma as posses. Mas ele aqui está trazendo uma perspectiva em qual a gente tem que aplicar, é um princípio que a gente tem que aplicar em toda e qualquer situação das nossas vidas, que é sondar as nossas motivações. É sobre avaliar o que é mais importante nas nossas vidas. Talvez o nosso maior fracasso é ter sucesso em algo que não tenha Deus como finalidade. Se nós planejarmos, trabalharmos e conquistarmos todas as coisas, aquilo que nós almejamos, e eu digo aqui especificamente em bens materiais, em títulos, e todas essas coisas tiverem um fim em si mesmo, então Jesus ele não passou apenas de um meio, e você está o usando. Ele está numa escala de prioridade na sua vida abaixo de todas essas coisas. Então ele se torna o meio e não o fim dessa linha. E é aí que Salomão está dizendo, está nos advertindo, que se nós trabalharmos, possuirmos, tivermos títulos ao final da nossa vida, eles de nada vão nos servir, eles de nada vão nos preencher, se todas essas coisas tiverem um fim em si mesmas. A gente tem lá em Lucas 12:15, onde Jesus adverte que a vida do homem não consiste nos bens que ele possui. E aqui vai uma dica de leitura para que você alimente na sua devocional individual, na sua casa durante essa semana. Leia a parábola, que vem a partir do versículo 16, no capítulo 12 de Lucas. Bem como 1 João 12, de 15 a 17. E aqui, explicando, tem vários textos bíblicos em que a gente não se aprofunda nele, mas que eu faço questão de citar para que você possa saber, talvez você não sabe o que ler no seu devocional diário, então você tem essas indicações que podem preencher toda a sua semana com leitura bíblica e um alimento para você no seu íntimo. A segunda perspectiva que Salomão traz é a respeito da sabedoria. Essas três perspectivas estão divididas, em subtítulos aqui no capítulo, em títulos, aqui no capítulo do livro de Eclesiastes. Então, a partir do versículo 12, ele diz: então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a astúcia. Que fará o homem que seguir o rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a astúcia, quanto a luz traz mais proveito que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o astuto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao astuto, assim me sucede a mim. Por que, pois, busquei eu mais a sabedoria? Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto no sábio como do astuto, a memória não durará para sempre, pois passado alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio, da mesma sorte o astuto. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Mais uma vez, eu insisto em dizer, Salomão não está dizendo para que você não busque conhecimento, para que você não seja sábio, para que você não se esforce nesse caminho. Mas aqui ele traz essa analogia do sábio, e do astuto, e ele mostra que tanto um quanto o outro têm o mesmo fim, que é a cova, que é a morte, voltar ao pó.
E ele, como eu disse, não está condenando o sábio, mas ele está mostrando que essas coisas não são suficientes. Essas coisas não são suficientes para te preencher. Para preencher, muitas vezes, esse vazio existencial que nós passamos durante toda a nossa vida. E aqui ele traz a sabedoria no sentido, né, de conhecimento, e ele é alguém que conhecia muito. Se a gente for lá em 2 Crônicas 9, de 1 a 6, tem uma história de Salomão em que não apenas era alguém sábio nas suas decisões, mas continham conhecimento a respeito do mundo de maneira que ninguém na sua época tinha, ou talvez jamais teve. E aqui ele traz o destino daqueles que apoiam as suas esperanças apenas na busca pelo conhecimento e pela busca pela sabedoria, né, como ele traz na nomenclatura, e como isso é algo efêmero, como isso é algo passageiro, como isso é correr atrás do vento. Somente a sabedoria vinda dos céus, a sabedoria vinda de Deus, a obediência, o temor ao Senhor, apenas essa sabedoria que nos leva a esse entendimento é suficiente para nos dar uma vida íntegra e satisfatória em qualquer momento da nossa vida. Porque a única sabedoria que nos traz consequências eternas é aquela a qual devemos desejar, e é a sabedoria dos céus, que vem de Deus. Quanto à sabedoria dos céus, aqui mais uma indicação, está em Tiago 3:17. Reflita nesse versículo durante essa semana. Por fim, Salomão traz a relação, como eu disse, ela é abordada em todo o livro de Eclesiastes, e nós falamos um pouco dela lá no começo, por isso é importante a introdução um pouco mais longa, mas ele traz a relação da vaidade quanto ao trabalho. A partir do versículo 18, leia comigo. Também aborreci todo o meu trabalho, com o que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou astuto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Então me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigarei debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores e seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Nada há melhor para um homem do que comer, beber e fazer que sua alma goze do bem de seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Ele traz essa perspectiva do trabalho, de um trabalho que tem o fim em si mesmo novamente, de um trabalho desprovido de propósito. Bom, por experiência própria, apesar da pouca idade, e com certeza se você questionar pessoas que são tementes a Deus e que por algum motivo já trabalharam sem a perspectiva do propósito de estar fazendo aquilo, talvez essa seja uma das maiores frustrações que uma pessoa pode ter. Talvez é um buraco onde as pessoas estejam mais desesperadas de sair, porque têm desempenhado esforços, suor e tudo que tem ao seu dispor em algo que não as preenche. Isso tudo porque está ausente de propósito, isso por tudo porque está ausente de Deus no final da linha, está ausente de Deus como fim. E isso nos torna pessoas, novamente, que colocam um Deus, Cristo, no meio de todas as coisas. Numa relação de barganha, numa relação consumerista quase, que nos traz frustração
e que com certeza vai nos trazer a essas situações desconfortáveis de crise existencial. A gente vê aqui no versículo 24 e 25, onde a gente pode resumir tudo isso que a gente tem falado, apesar de todas as perspectivas que Salomão traz. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Não há vida apartada do Deus que é a própria vida. Não tem como nós conduzirmos a nossa vida distante de Deus. Todos os frutos, por mais vultuosos que eles podem parecer para o mundo, para as pessoas ao nosso redor, se eles estiverem separados de Deus, eles só não vai trazer desesperança, cansaço e ansiedade. Mas em contrapartida, nesse momento ele traz, exatamente como eu disse, essa perspectiva de não a condenação do trabalho. Ele fala que trabalhar é bom e que o fruto do trabalho é uma dádiva de Deus. O fruto do trabalho, reconhecer o fruto do trabalho como algo que vem das mãos de Deus e não simplesmente algo que nós conseguimos com as nossas próprias mãos, com os nossos próprios esforços, aí reside a beleza da vida. Aí reside a resposta para que a gente não se frustre, para que esse vazio não esteja em nós. No entendimento, no consolo do entendimento da soberania de Deus sobre a nossa vida, sobre o universo, sobre a criação. Tudo acontece a partir dele, por meio dele, sendo que ele é o fim de todas as coisas também. A eternidade é o próprio Deus. E se nós somos chamados a uma vida eterna, então nós não podemos viver uma vida apartada de quem Ele é. Senão, no final da nossa vida, a frustração e o vazio vai vir. Tanto das nossas posses, tanto da nossa busca por sabedoria e títulos, como a frustração por todos os nossos esforços, que por mais que produzam resultados materiais, humanos, mas perecíveis, foram construídos a partir de uma motivação errada. Foram construídos apartados de Deus. Foram construídos como um fim em si mesmo. E aqui concluindo, é algo que a gente precisa entender e que isso abarca a história, a cosmovisão cristã inteira a respeito da vida, que é o descontentamento do ser humano, ele é muito mais profundo do que simplesmente adquirir bens, sabedoria ou se esforçar no trabalho. Repito mais uma vez, não estou condenando as posses, não estou condenando a busca pelo conhecimento e não estou condenando o empenho no trabalho. Mas é que se no final da vida, e por mais que a gente faça isso até achando que por intermédio de Deus, nos desempenhando em orar, em pedir a Ele, em se achegar até Ele, nessa perspectiva da necessidade, na perspectiva da realização dos nossos sonhos. Se no final de todas essas coisas nós conseguimos conquistá-las, mas elas estiverem, nós levarmos uma vida falha quanto à nossa relação com Deus, então nós seremos os mais infelizes de todos os homens. Mas a maravilhosa notícia do Evangelho é a ideia de que, é a certeza de que não pelos nossos esforços, mas por um amor insistente de Deus para com sua criação, Jesus se encarna, um rei se sacrifica na cruz e realiza todos os esforços necessários para que nós pudéssemos ter a oportunidade de preencher esse vazio da nossa alma, que consiste em religarmos na nossa relação de intimidade com Deus, na possibilidade e no convite de acessar a sua presença de maneira ilimitada, a fim de que Ele não seja apenas um meio para realizar os nossos sonhos,
que Ele não seja simplesmente um curandeiro, um milagreiro, mas para que a gente possa conhecê-lo como nosso verdadeiro Salvador, como o único capaz de expiar os nossos pecados, de lavar os nossos mantos sujos, que nos incomoda, que nos traz essas crises, que nos traz esse vazio, a fim de que a gente possa ser justificado por uma vida de santidade, completamente contente em Deus. Esse é o nosso chamado. O nosso chamado é para essa relação. Portanto, nós concluímos que nada dessa vida importa, nem as nossas posses, mais uma vez, nem a nossa sabedoria e nem mesmo o nosso trabalho. Se nós falharmos na nossa principal missão de aceitar a sua graça e a sua misericórdia, de aceitar o sacrifício de Cristo e de maneira constrangedora, amorosa, disponível e espontânea nos aproximarmos de Deus, se falharmos nisso, nós seremos os mais infelizes dos homens. Bom, eu agradeço pela oportunidade mais uma vez, espero que você possa se alimentar desse conteúdo, que você possa agora ler o livro de Eclesiastes nessa perspectiva mais generalista que eu trouxe, apesar de citar apenas o capítulo 2, toda essa bagagem serve para nós interpretarmos, lermos o livro de Eclesiastes, e que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe para que você possa todos os dias reconhecer a cada momento, a cada minuto na sua vida, a interferência de Deus, a sua graça e a sua soberania. Um grande abraço e fica com Deus. Até o próximo domingo. Amém.